Eu li 100 livros e eu aprendi muita coisa. Aqui não tem nem perto de todos os livros que eu tenho e também não são todos os livros que eu tenho os que eu li, porque eu li muito livro que hoje eu não tenho, nem emprestado, doei, vendi, alguma coisa do tipo. E aqui nesse vídeo, vai ser longo, eu vou falar basicamente tudo que eu realmente aprendi lendo mais de 100 livros. Hoje eu estou aproximadamente nos 130, 130 e poucos, mas eu vou falar aqui só do que eu aprendi nos 100 primeiros. O que eu aprendi do 100 para frente eu vou falar depois, quando eu tiver lido 200 e li mais 100 livros, o que eu aprendi. Então aqui, eu primeiro quero explicar como que começou o hábito de eu ler, porque eu enfrentei um processo para desenvolver esse hábito de leitura. Hoje eu tenho 21 anos e eu desenvolvi o hábito da leitura inicialmente jovem. Primeiro porque meu pai era um grande leitor e ele me incentivou muito a ler. Embora minha mãe não fosse uma grande leitora, ela ficava muito tempo na minha frente segurando um livro, às vezes fingindo que estava lendo, às vezes lendo de verdade, só para me incentivar mais a ler. Mas é claro, quando criança, eu li só coisinhas bobas, tipo, eu li uma coleção de histórias chamada Rua do Berro, eu li uma coleção de histórias chamada Goosebumps, depois eu fui ler, e aqui eu vou comentar sobre Percy Jackson. Então, numa primeira fase da infância, sim, eu li muito Gibi da Turma da Mônica, li muito Chico Bento, Scooby-Doo, esse tipo de gibi. Então, eu li desde pequeno, porém só lia historinhas e coisas bobas. Até Percy Jackson eu fui ler bem mais pra frente. Quando criança, eu lia basicamente um Arrodo Berro, um Goosebumps e muito Gibi da Turma da Mônica. Então, eu comecei a ler cedo, sim. Porém, ao sair um pouco da infância, eu acabei perdendo o hábito da leitura. E ali, quando eu tinha mais ou menos uns 11 para 12 anos, eu devo ter parado de ler completamente. E eu lembro que em 2018 aconteceu o episódio que me transformou num leitor de verdade. Que foi o quê? Eu decidi que eu ia ler um livro, porque eu estava vários anos sem ler e eu falei, não, poxa, eu lia quando pequeno, ou seja, eu já saí com vantagem tendo o hábito de ler de pequeno. E aí eu perdi esse hábito, mesmo eu sabendo que a leitura é extremamente importante para minha vida. Vou ler pelo menos um livro. E eu até tenho aqui, o livro que eu escolhi para ler foi esse daqui, que eu vou comentar logo. Foi Outlander, o livro 1, que eu tinha acabado de receber, de presente do meu pai. E esse livro aqui é um livro grande, para se começar a ler. Realmente tem 797 páginas. Bastante coisa. Então, eu passei 2018 com a meta, vou ler um livro, e eu acabei escolhendo esse de quase 800 páginas, e por isso eu não consegui terminar de ler o livro. Mas não foi porque não dá para terminar de ler um livro desse. É porque eu lia, digamos, uma semana, e aí eu lia, sei lá, 50, 70 páginas. Só que aí eu parava de ler e eu ficava 2 meses sem ler. E aí eu esquecia tudo que eu lia, e aí para eu voltar, eu tinha que voltar um pouco atrás, voltar às vezes até do começo. Então eu devo ter lido o começo 2, 3 vezes. Tipo, todas as primeiras 70 páginas umas 2, 3 vezes. E por causa disso, como eu tinha que ficar recomeçando o livro várias vezes, eu não consegui terminar de ler ele. Só que no final do ano, no dia 31 de dezembro de 2018, eu me revoltei completamente comigo porque eu fiquei olhando para trás, caramba, hoje vai acabar o ano e eu realmente não consegui ler nenhum livro, que era a única meta que eu tinha definido para mim. Eu tinha 14 anos. Como eu sou um fracasso. E aí eu pensei, não, eu não vou desistir, eu vou provar para mim mesmo que eu sou capaz de ler. E aí naquele dia eu estava na casa do meu pai, minha tia morava com ele, e aí eu fui no quarto da minha tia, olhei a estante de livro dela e eu peguei o menor livro que eu consegui achar. E eu lembro foi o livro do Edward Teva, da marca de ternos Teva, que é Os Hábitos Diferenciais das Pessoas de Sucesso. E eu peguei esse livrinho que devia ter, sei lá, 100 páginas, alguma coisa assim, 2 da tarde. Almocei, fui pro quarto, peguei o livro e eu sentei ali no chão mesmo, na frente da estante,
E eu comecei a ler e eu só levantei quando eu terminei o livro. E eu vou ser sincero, eu não lembro absolutamente nada do que estava naquele livro. Mas ele mudou minha vida. Por quê? Porque a partir daquele momento eu falei, nossa, eu sou capaz de ler. Eu consegui terminar o ano. Eu acho que eu devo ter levantado, tipo, sentei 2 da tarde para ler, eu devo ter levantado, já estava anoitecendo, devia ser próximo de 7 da noite. Então eu demorei umas 4 para 5 horas para ler aquele livrinho pequeno. Que era pequeno, pequeno mesmo, tipo, era desse tamanhozinho assim o livro e dessa finurinha, tipo, era bem pequeno, umas 100 e poucas páginas e um livrinho de bolso menor que um celular. Ali, lendo aquele livro, eu provei para mim mesmo, eu sou capaz de fazer algo se eu me proponho a fazer. Eu sou capaz de ler um livro completo, eu consigo fazer isso. E aí, antes mesmo da noite, do dia 31 de dezembro acabar, eu defini que no próximo ano eu iria ler 10 livros. E se eu não me engano, eu devo ter lido uns 20 e poucos. Então, em 2019, aí foi quando eu fundei. Eu criei com um grupo de amigos que eu tinha na escola, um grupo no WhatsApp chamado Clubinho do Livro. E deixa eu ver, 2019, estamos em 2025, então já vai fazer 6 anos que esse Clube do Livro existe. E se somar juntos, a gente já deve ter lido mais de 400 livros, alguma coisa assim. Todo ano, todo mundo define uma meta, e uma meta de livros no final do ano, para o próximo ano. E aí a gente corre atrás de bater aquela meta. Então, cada um que lê um livro vai contando ali, ó. Na lista, eu li esse, li esse, li esse, e todo mundo vai se aproximando da meta. Quase todo mundo bate a sua meta quase todos os anos. Teve um ano só que a gente faz assim, cada um tem a sua meta e a gente soma a meta de todo mundo para fazer a meta do Clube do Livro. E aí só teve um ano que a gente não bateu a meta, mas a gente tem uma média assim de 70, 80 livros por ano com, sei lá, 5 pessoas lendo, alguma coisa assim. Então é uma média muito boa. E a partir dali eu comecei a ler mais ou menos isso, uns 20 livros por ano. Só teve um ano que eu decidi que eu ia ler menos livros, e se eu não me engano eu li 10, tendo botado a minha meta para 5. Só que foi um ano especial, porque eu falei, tipo, fazia anos que eu estava lendo livrinhos assim, fininhos, tipo esses aqui, e um livro grande desse, ou desse daqui que eu peguei, eu ficava procrastinando. Então foi um ano que eu falei, vou ler menos livros, ao invés de 20, eu vou ler só 5, mas eu vou ler 5 livros grandes. E tipo, eu escolhi livros tipo esses aqui, desse tamanho, de 500 páginas para cima, para ler, e por isso eu acabei tendo a meta de ler um pouco menos livros, mas mesmo assim eu li uns 10. Então, a partir disso, ou seja, a partir dali de 2018, que eu tinha lido pouquíssimos livros na vida ainda, dali pra frente eu já li quase 100 livros, tipo, de 2019 para cá. Então foi essa chave que virou na minha cabeça, foi uma grande mudança na minha vida, um grande ponto de inflexão. Eu pegar aquele livrinho curto só para eu provar para mim mesmo que eu era capaz de ler e que eu era capaz de fazer algo que eu me propôs a fazer. E com essa mentalidade mudada, essa nova crença sobre mim, em 2019 eu comecei a ler muito, muito mais. Muito mais mesmo. E é basicamente desses livros que eu vou falar. Dos livros que eu li, meus primeiros 100 livros, eu selecionei os melhores que realmente me ensinaram alguma coisa. E, se não me engano, estão todos desse lado aqui. Não todos, todos, porque tem livros que eu não tenho mais. Mas eu montei uma lista aqui de todos os livros que eu li. Eu tenho uma lista de todos os livros que eu li. E eu peguei quais são os melhores que realmente me ensinaram alguma coisa. E é deles que eu vou falar nesse vídeo. Um por um. Eu vou botar capítulos aqui nesse vídeo. E tu vai poder ver, tipo, na lista ali quais são os livros que eu vou comentar sobre. Eu vou pegar cada um deles, falar um pouco do que está escrito. E eu vou explicar o que aquilo ali me ensinou para realmente mudar minha vida. E tem só alguns que realmente eu não tenho aqui, eu vou comentar e ele vai aparecer com uma foto na tela para eu poder falar sobre. Mas a maioria eu tenho aqui. Então, começando agora, o primeiro que eu vou falar é a saga do Percy Jackson. Sim, eu vou explicar o porquê.
Deixa eu arrumar aqui para eu ter espaço. Se você não conhece, Percy Jackson é uma história tipo Harry Potter, só que ao invés de magia, eles são, ao invés de filhos de bruxos e magos e magia, eles são filhos de deuses e ele tem, tipo, superpoderes de deuses. Percy Jackson é basicamente isso, uma cópia de Harry Potter com mitologia junto. E esses aqui são os primeiros 5 livros, que eu tenho um box das primeiras capas de todas. Esse aqui é o livro 1. Este aqui é o livro 2, o mais fino. Este aqui é o livro 3. Este aqui é o livro 4. E este aqui é o livro 5. E essa é a primeira parte da coleção, porque a história de Percy Jackson, ela continua. Deixa eu guardar aqui no box. Ela continua em mais 5 livros. Estou com 4 deles aqui, não estou com todos os 5 porque minha namorada está lendo o 3. Esse aqui é o... Eu vou mostrando todos. Esse aqui é o livro 1. Este é o livro 2. O livro 3 está com a minha namorada. Este é o livro 4. E este é o livro 5. O que isso aqui dá é mais ou menos, deixa eu ver, algo entre 13 e 5 mil páginas. Por aí. E o autor, ele escreveu mais ainda. Então tem uma saga, essa primeira saga dos primeiros 5 livros, esse box aqui. Esse box aqui, os primeiros 5 livros, é em volta da mitologia grega. Os próximos 5 livros é em volta da mitologia romana, que é basicamente uma cópia da grega, então é greco-romana. Aí o autor, ele tem mais uma saga de 3 livros sobre a mitologia egípcia, que é com outros personagens. 3 livros de mitologia nórdica, que é com outros personagens. Tem, depois disso, mais 5 livros de continuação da história com outro protagonista, que é As Provações de Apolo. Tem, acho que, 3 livros novos agora que ele lançou de continuação. E tem mais um monte, quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo, tem tipo uns 30 e poucos livros desse autor em volta do mesmo universo de personagens. Então é bastante coisa para ler. E aí eu vou dizer, a história de Percy Jackson é basicamente voltada num protagonista da mitologia grega, um guri de hoje em dia que vive no meio do mundo misturado com mitologia grega. E o que o autor faz? Ele basicamente pega mitos gregos, ou seja, contos gregos antigos, como os 12 Trabalhos de Hércules, como a Odisseia, e histórias assim, e ele vai incorporando uma releitura dessas histórias dentro da vida do personagem. Então, por exemplo, os 12 Trabalhos de Hércules, o personagem principal, o Percy Jackson, ele basicamente, em vários momentos, ele acaba vivendo os trabalhos de Hércules. Então, por exemplo, Hércules matou a Hidra, ele tem que matar uma Hidra. Hércules limpou um estábulo, ele tem que limpar um estábulo. Hércules enfrentou um leão, ele tem que enfrentar um leão. Então, é uma releitura. E lá, Odisseu, ele foi na Ilha dos Canibais, ele foi na Ilha de Lotus. Aí o Percy, ele vai e ele encontra os canibais, ele encontra os caras do Lotus. Então, é uma releitura de vários mitos gregos. E isso, primeiro, isso realmente trouxe um certo aprendizado, porque os mitos gregos, eles estão muito fortemente conectados com hoje em dia através de vários ensinamentos. Então, por exemplo, se tu quer aprender várias coisas sobre a vida, de hoje em dia, virtudes, sobre decisões e escolhas, sobre enfrentar problemas, como lidar com os desafios e se divertir ao mesmo tempo com boas histórias, os mitos gregos, mitos de Hércules, mitos de Odisseu, de Aquiles, de Perseu, de vários personagens desses, eles são muito legais para aprender o quanto tem história. Tanto é que esses mitos vivem até hoje, e livros como a Ilíada e a Odisseia são clássicos hoje em dia,
que tem mais de 2000 anos, porque essas histórias elas são muito boas, elas trazem muitos ensinamentos. É uma história que tanto uma criança pode se divertir muito vendo, quanto tem caras em universidade fazendo doutorado com base na Odisseia e coisas do tipo. Então, essas histórias elas são muito legais, e a partir do momento que tu traz isso de uma forma mais lúdica ainda para a criança, esses livros, no momento mais infanto, eles são muito bons para despertar interesse na mitologia grega. E eu hoje estudo bastante o povo grego, o povo romano, por causa que eu gostei muito da mitologia grega e da mitologia romana, justamente porque eu me encantei com elas através dessas histórias do Percy Jackson. Então, é meio que uma porta que se abre para um conhecimento valioso através dessas histórias. Eu adicionaria, se eu tivesse lido Harry Potter, eu nunca li Harry Potter, eu vi os filmes e eu achei maravilhoso. Eu acho que esse tipo de livro, para uma criança, é extremamente produtivo para ela aprender essas coisas da vida. Porque eu vejo ali o personagem enfrentando os problemas de uma forma heróica, de uma forma cavalheira, e eu aprendo, basicamente por osmose, várias dessas lições valiosas. Além disso, eu acho que Percy Jackson foi muito responsável por mudar minha vida, porque me tirou um pouco daqueles livrinhos bem pequenos e daqueles gibis e me fez começar a ler mais desde pequeno, porque foi, deixa eu ver, se eu enfrentei esse problema para ler ali com 14 anos, um pouco antes, com 12, eu estava parando de ler, mas eu lia bastante Percy Jackson. Então, é uma coisa que Percy Jackson, Harry Potter, esse tipo de livro, ele desperta na criança vontade de ler. E quando a criança tem vontade de ler, quando a criança quer ler, porque tem uma história que é muito boa para engajar com ela meio que vai gostando da leitura. E ela vai gostando de ler. E aí a criança que gosta de ler, quando chega numa adolescência, quando chega numa idade adulta, tem muito mais probabilidade de ler. Então, isso aí foi algo que eu acredito que ajudou muito a mudar minha vida, porque essas histórias, elas foram tão boas que elas me cativaram a criar o hábito de ler livros, livros mesmo, livros grandes. Porque, por exemplo, olha só isso daqui. Isso aqui é um livro grande, quase do tamanho da minha cabeça, e tem umas boas páginas, umas, sei lá, deixa eu ver, 400 páginas. Então, isso incentiva a criança a aprender a ler e gostar de ler desde cedo. Eu acho que essa foi a grande mudança que Percy Jackson fez na minha vida. Foi ter uma história tão boa que, quando criança, ela me cativou e me fez criar o hábito de ler. Tanto que depois eu quis resgatar, e tu veja, eu li em 2018 um livro. E aí em 2019 eu já li 20. Em 2020 também. E assim eu fui indo. Então, eu tive um salto muito grande, mas é porque eu já tinha o hábito de ler antes. Porque, por exemplo, esses 10 livros do Percy Jackson, eu li todos eles 3 vezes. Todos eles 3 vezes. Ou seja, 30 livros eu li só por causa que essa história me cativou muito. Porque eu gostava muito dela. Então, Percy Jackson me trouxe essa grande mudança, esse grande aprendizado na minha vida. Tanto um pouco de interesse pela mitologia grega, quanto me despertou a vontade de ler quando pequeno. E agora eu vou passar para o próximo da lista, que é a saga Outlander, que é o que eu mostrei aqui antes. Deixa eu pegar. Vamos ir passando por esse lado dos livros. Aqui eu tenho 3, mas tem mais de 10 livros. E esses livros aqui são muito grandes. Todos têm 800 páginas para cima. O primeiro eu já mostrei, tem 800 páginas. O segundo, 876 e assim vai indo. Infelizmente, eu ainda não consegui, mas eu pretendo. Eu tenho agora, acho que até os 5, mas tem 10 livros, tá? Tipo, mais de R$ 1.000 para tu comprar todos. A saga Outlander, eu gosto mais dessas capas, que são as capas originais,
anteriores à série. E aí lançou uma série que não vale a pena, leia os livros. E aí agora as capas elas são da série. E aí tu tem que achar de colecionador para comprar das capas antigas. Esse é o 2 e esse é o 3. Eu tenho ali o 4 e o 5, mas eu não peguei porque eu ainda não li. Estou no 4. Porque realmente, tipo, uma história muito, muito grande. E isso daqui eu já diria que é melhor trazer quando é um pouco mais velho. Porque aqui tem. É um romance, tem cenas de sexo, cenas de estupro, de violência, de tortura. Tem algumas coisinhas pesadas assim, escravidão, racismo. Então, tem. Só aqui tem quase 3.000 páginas, 2.600 por aí. Então, é muito livro para ler, lendo Outlander. Mas, por que eu acho importante ler ele? Porque os romances eles ajudam a despertar um pouco da criatividade. Então, ler livros técnicos é muito bom, logo eu vou começar a falar deles. Mas ler romances é muito bom para despertar a criatividade e aumentar as referências. E para uma autora conseguir escrever 10 livros de quase 1.000 páginas de uma única história, primeiro, ela é muito criativa e segundo, ela é uma ótima escritora. Esses livros eles são um romance de uma mulher que viaja para o passado e ela fica com um cara no passado e aí ela fica tentando mudar o futuro, tentando mudar o passado. Tipo, ela tenta mudar os acontecimentos do passado para tentar ter algum efeito positivo no futuro e acaba não conseguindo. E ela, tipo, tinha um marido e tem um monte de coisa. Então, ela amava o marido, vai pro passado, fica com outro cara, casa com outro cara, e aí agora ela ama ele. Então, é sobre isso a história, basicamente. Tipo, um super romance disso. E é muito, muito produtivo mesmo tu aumentar a tua quantidade de referências. E essa autora, ela escreve um romance muito bem escrito. Ela passa muito tempo detalhando diálogos, detalhando cenas, detalhando sensações do momento, das texturas, cheiros, cores, imagens do ambiente. E acaba deixando a narrativa muito viva. Sem falar na ótima habilidade de storytelling, obviamente, porque ela vai subindo e descendo as emoções. É sempre o mesmo padrão. Acontece algo que é muito maravilhoso e logo acontece uma tragédia. E aí superam a tragédia e fica num momento maravilhoso. E aí chega outro problema e cai para uma tragédia, piora até não ter mais esperança. E aí vem uma solução e aí assim vai indo, subindo e descendo o livro inteiro. Eu acho muito produtivo ter romances para ler. Eu costumo ler uma média de um romance para 3 livros técnicos, porque eu sou homem racional. Eu acredito que as mulheres elas tendem ao contrário, a ler mais ou menos 3 romances para um livro técnico, isso quando leem livros técnicos. Mas, realmente, para os homens é importante destravar um pouco a criatividade saindo só do lado racional e ter referências de histórias e não só dados e informações. Por isso que eu acho importante tu estar lendo 2 livros ao mesmo tempo sempre, um técnico e um romance. E aí é muito provável que lendo um Outlander da vida vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu pegava um Outlander para ler, aí eu pegava um livro técnico para ler, terminava o livro, pegava outro, terminava o livro, pegava outro, terminava o livro, e aí quando eu terminava esse, logo depois eu terminava o Outlander. Então, lendo 2 ao mesmo tempo, eu acabava lendo 3 livros técnicos o quanto eu lia um romance. E é claro que vai demorando um pouco mais, até porque o romance é bem grande, mas eu acho muito produtivo. E com o Outlander, eu além de, claro, adicionar os romances na minha vida, tipo, romances, a categoria literária de livros romances, que são histórias que vão te agregar referências para ter mais criatividade e tu pode aprender com alguém que sabe contar boas histórias observando a escrita, além de só ler a história. Mas tu também pode trazer vários referenciais. Eu, por exemplo, tenho uma grande coisa que eu aprendi com Outlander, que em algum determinado momento, não lembro agora se o Jaime, que é o protagonista masculino, junto com a Claire, a protagonista feminina, o Jaime, ele, não lembro agora se ele vai ser torturado e aí ele tá aceitando isso porque faz parte do plano, ou se ele tá falando sobre uma tortura que ele passou.
o que acontece as duas coisas. Porque ele já foi torturado, ele vai ser de novo, no primeiro livro. Mas ele fala em algum momento para Claire que ela não precisa se preocupar, que ele não tem medo da dor, porque dor é só dor. E essa frase ficou na minha cabeça desde quando eu li esse livro, lá em 2019. Dor é só dor, porque ela passa. Dor é só dor porque ela passa. Não tenha medo de sentir dor em alguma situação, porque ela vai passar. E esse foi um aprendizado que ele ficou para mim, e ele é muito útil, principalmente para homens. Dor é só dor, ela passa. Não tenha medo de enfrentar uma situação desconfortável só porque tu vai sentir dor. Não tenha medo de arriscar porque tu pode se machucar, porque a dor vai passar, tu vai se curar. E esse é o grande ensinamento que eu tive com Outlander. E para mim fez toda a diferença na minha vida, porque eu realmente peguei essa uma coisa e eu levei para minha vida. De verdade, tipo, peguei essa frase e eu incorporei ela dentro do Rogério. Então agora eu vou seguir pro terceiro, que agora eu vou falar de Sapiens. Sapiens é um livro um pouco grande também. Logo eu começo a ir para uns livros um pouquinho menores, que tem umas 400 páginas. 400 e... deixa eu ver. Tem um monte de nota no final desses livros, né? Aqui, 428 páginas. E deve ter umas 400 e... onde é que começa de verdade o livro? Na página 11, 418 páginas de leitura. Então esse aqui já é um pouco menor, já é metade de um Outlander. E esse livro aqui, sendo bem sincero, eu devorei em uma semana. E eu li ele 2 vezes, e nas 2 vezes eu devorei em uma semana. A primeira vez eu li emprestado, e aí depois eu comprei ele para ter. Esse livro aqui, ele é responsável por mudar a perspectiva de mundo. Sapiens é um livro que conta a história da humanidade. Então ele começa ali onde a gente surge como espécie, ou seja, a evolução do macaco, surgiu o homem, beleza. Aí ele começa a traçar a trajetória do homem, como a gente se distinguiu em várias espécies e depois se aniquilou para ficar uma única espécie. E ele vai passando por toda a trajetória da civilização, da revolução cognitiva, que teve lá na época dos Homens das Cavernas, da revolução agrícola, que teve quando a gente se desenvolveu numa sociedade, começou a montar sociedades, e aí ele passa por imperialismo, por criação da religião, por criação do dinheiro, como a religião funciona, como o dinheiro funciona, como o imperialismo funcionava, e depois ele vai entrar na revolução científica e vai passar para a Era Moderna. E cara, a melhor descrição que eu já vi desse livro é que o Yuval, que é o autor do livro, é como se ele fosse, tenta imaginar isso, um alienígena, que ele estava ali do lado de fora do planeta Terra, e desde que a humanidade surgiu ele está ali nos observando, e ele catalogou tudo, e agora ele está ali nos explicando o que ele viu. Tipo, é um alienígena que estava do lado de fora. Por quê? Porque o autor ele consegue fazer a coisa magnífica de explicar sem nenhum dogma, apenas fatos concretos puros sobre qualquer coisa. Então, ele fala sobre religião como ela é uma estrutura, sem nenhum ponto de vista religioso de crença ou de não crença, apenas o fato de como funciona a arquitetura social do sistema religioso, de como funciona o dinheiro, o que é o dinheiro. E, cara, ele explica tudo de uma forma tão magnífica que tu consegue observar várias coisas da sociedade sem dogma depois disso. E tem muitos ensinamentos valiosos, como, por exemplo, por que que a mulher ela pare um bebê prematuro? Porque o ser humano nasce de 9 meses, isso é prematuro. Por que que é prematuro? Porque o bebecho ele não está desenvolvido. Simples assim. Tu vê uma gazela, uma girafa, ela para e o animal já andando. Por que que o bebê humano ele precisa ser cuidado por uns 2 anos até ele parar de quase se matar sozinho toda hora? Porque ele nasceu prematuro. Por que que ele nasceu prematuro?
porque as mulheres precisaram começar a dar à luz bebês antes do tempo, porque eles eram tão grandes, se eles se desenvolvessem tanto, e com a cabeça tão grande, que se ele nasce prematuro, ele nasce tanto um pouquinho menor, quanto ele nasce com a cabeça mais maleável, para deformar um pouquinho, encolher um pouquinho na hora de passar, para não matar as mulheres, porque as mulheres estavam morrendo tendo bebê no momento certo. E aí elas precisaram começar a ter mais prematuro. Por que elas estavam morrendo? Porque quando o ser humano ele parou de ser um animal quadrúpede, ele virou bípede, o quadril se estreitou para suportar a estrutura óssea de andar bípede. Ou seja, por nós andarmos em duas pernas, os bebês nascem prematuros. E por eles nascerem prematuros, a gente precisa formar tribos para cuidar desses bebês, porque uma mulher sozinha não consegue cuidar de um bebê, que é um bicho extremamente indefeso e cheio de necessidades, e se cuidar ao mesmo tempo. Então ela precisa de outra pessoa para estar cuidando junto. E é por isso que desenvolve relacionamentos, é por isso que desenvolve tribos, é por isso que se desenvolvem sociedades. Então, a partir de uma informação, tu tem uma sequência de acontecimentos muito incrível. Ou como, por exemplo, o dinheiro, ele nada mais é do que um símbolo de confiança, porque o que cacetas um papel representa? Não representa nada. O ouro, ele tinha sentido. Ele era um dinheiro mais fidedigno ao sentido de valor trocado mesmo, porque era um metal precioso, mas foi atribuído valor por ele. Afinal, em uma certa época da sociedade, já houve transações grandes com base em conchas do mar, como representativas de dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro tu não come, tu não veste ele. Tu troca um pedaço de papel porque tu tem a confiança que outra pessoa vai aceitar aquele pedaço de papel para trocar contigo por outra coisa. Então, o dinheiro nada mais é do que a confiança que a população tem nele. Cara, essas são só, tipo, pequenos detalhes de coisas que vai mudar a tua perspectiva de vida sobre as pessoas e a nossa sociedade depois de ler Sapiens. Sapiens realmente é um livro para mudar a tua forma de enxergar as coisas. E é isso que eu aprendi com Sapiens. Tanto que eu li ele, aqui embaixo está o Homo Deus, que é uma continuação. Aqui ele fala o que nós somos e fomos, ou seja, de onde nós viemos até onde estamos agora. E em Homo Deus ele prevê o que nós seremos no futuro. E ele prevê algumas possibilidades, como por exemplo a gente, sei lá, se transportar para uma máquina e viver num mundo digital, tipo Matrix, ou a gente começar a melhorar nossos corpos através de tecnologia, tipo ciborgues, ou nos melhorar através de edição genética, que eu acredito que essa é a maior probabilidade, é o que eu faria, e se eu tiver acesso eu vou fazer isso com certeza. Ali ele começa a falar um pouco sobre para onde nós vamos daqui para frente, de acordo com análises dele. E eu acho até análises bem realistas e fidedignas. Então, Sapiens é o terceiro da lista. O que eu aprendi com ele é isso. Mudei minha visão de mundo sobre as pessoas e a sociedade. E esse livro também vai mudar a tua forma de enxergar as coisas para melhor. E esse aqui é o tipo de livro que te torna realmente mais inteligente e interessante depois de ler. Agora, quarto livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Falei que o vídeo ia ser longo. Quarto livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Agora eu já tô começando a pegar livros fininhos para trazer pra... Caramba! O livro deu uma descolada aqui. Aqui, ó, 170 páginas. 175, bem pouquinho. Esse livro aqui, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, um autor de finanças brasileiro. Eu vou ser mais direto ao ponto a partir de agora. O que eu aprendi com esse livro? Sobre perfis financeiros. Esse livro basicamente te apresenta o que ele me apresentou de novo. Um único conceito, perfis financeiros. Então aqui ele fala que existe a pessoa que ela é descontrolada nos gastos financeiros. Existe a pessoa que ela é poupadora nos gastos financeiros. Existe a pessoa que ela é investidora com o dinheiro. Existe a pessoa que ela é gastadora. Existe a pessoa que nem liga. Se não me engano, são esses 5 tipos. E aí o que ele faz? Ele te explica, ó, tem esses perfis financeiros. E aí o que acontece? Quando tu vai ter um parceiro, tu tem um perfil, ele tem outro.
Aí ele mostra todas as combinações possíveis. Ou seja, um gastador com um gastador. O que vai resultar essa relação financeiramente? Um poupador com um poupador com um gastador com um poupador. E ele te apresenta todas as combinações possíveis de perfis financeiros para te mostrar qual vai ser o destino financeiro desse casal, através de bastante análise que ele já fez com outras pessoas. Então, é isso que tu vai aprender de muito valioso nesse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tu vai aprender a identificar o teu perfil financeiro, aprender se tu pode mudar ele, e a partir disso tu já pode ver. Quando tu tiver uma parceira, quando tu tiver outra pessoa do teu lado, tu vai analisar o perfil financeiro dessa pessoa e tu vai saber, pera, eu sou esse perfil, essa pessoa é esse perfil, nós dois juntos não vai dar certo, então já nem começa o relacionamento. Ou já explica para a pessoa, mostra o livro e fala, olha só, teu perfil é esse, tu tá disposta a mudar? Porque o meu perfil é esse e ó, meu perfil é bom. E o teu perfil, bah, não é bom. E aí até tu, se tu tem um perfil financeiro ruim, tu pode olhar, o meu perfil é ruim. O que eu posso fazer para mudar o meu perfil para esse perfil bom? Então tu pode analisar o futuro financeiro de casais, até porque problema financeiro é a maior causa de separação que tem, e divórcio. É a maior de todas. Maior do que traição. Top 3 é problema financeiro, traição feminina e traição masculina. Ou seja, se a mulher trai, é traição feminina, e se o homem trai a mulher, aí é traição masculina. Esses são os top 3 motivos. E sim, traição feminina é um motivo maior, uma porcentagem maior de término do que traição masculina. E, curiosamente, a probabilidade de traição masculina é maior estatisticamente. Ou seja, mesmo que no grande número de casais estejam mais homens traindo mulheres do que mulheres traindo homens, as mulheres perdoam a traição dos homens e os homens não perdoam a traição das mulheres e se separam. Estatisticamente falando. Mas o maior problema de separação de casais é financeiro e o principal ponto de problema de separação de casais não é nem a falta de dinheiro, mas a falta de confiança no parceiro sobre o dinheiro. Ou seja, vocês não saberem da vida financeira um do outro, não compartilharem um com o outro e um estar escondendo e enganando coisas um do outro. E isso tanto vale para se tu tem dinheiro e está escondendo, quanto para se tu não tem dinheiro e tu está escondendo a dívida. Para os dois lados é a mesma coisa. A maior fonte de problema financeiro do casal é a falta de confiança no parceiro em relação ao dinheiro. E através desse livro tu vai resolver um grande BO, porque tu vai cortar a maior, tu vai resolver o problema financeiro de relacionamento. Ou seja, tu vai cortar a maior coisa que poderia fazer o casal se separar. É o equivalente a tu cortar o açúcar para evitar problema cardíaco. Tu tá literalmente atacando o principal causador de mal. Então, tu tem muito mais chances de ter sucesso no relacionamento depois de ler esse livro. E o próximo que eu vou falar é essencialismo. Aqui já estou no livro 1, 2, 3, 4, 5. No quinto livro, Essencialismo é outro livro bom dos 100 primeiros que eu li, que realmente mudou alguma coisa na minha vida. E esse livro aqui, cara, tem suas 300 páginas. Menos que isso, 250. Mas o que tu aprende nesse livro está em um único gráfico, que eu vou achar aqui para mostrar. Porque não tem nada para aprender no livro além disso. Sério. Aqui, ó, página 14. É isso aqui que tu vai aprender nesse livro. Assim, vou resumir o livro inteiro para ti. Isso aqui resume o livro inteiro. Basicamente, essencialismo. Ele vai passar o livro inteiro te ensinando. Claro, se tu tem dificuldade, ele vai te ensinar a identificar e perceber, analisar. Mais fácil isso. Mas esse livro basicamente vai te ensinar isso daqui. Que se tu se tu dispersa a tua energia em várias coisas ao mesmo tempo
em vários projetos, em várias iniciativas, em várias mudanças de hábito ao mesmo tempo. Se tu tá tentando mudar vários hábitos numa vez só, se tu tá fazendo vários projetos ao mesmo tempo, se tu tá trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo, se tu tá lendo muitos livros ao mesmo tempo, qualquer coisa que tu esteja tentando fazer uma multitarefa, tentando fazer mais de um ao mesmo tempo, e aí é claro, multitarefa, na hora, se eu estivesse tentando gravar esse vídeo, mexer no celular, editar um vídeo e ler alguma coisa, eu não ia estar sendo eficaz em nenhuma das coisas. Mas a partir do momento que eu estou focado em uma única coisa, toda a minha energia, que numa pessoa dispersa, ela vai dispersar em várias direções, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou focar em uma única direção. E aí toda a minha energia, tá vendo aqui, ó, é a mesma quantidade. A linha dessa seta aqui é a mesma quantidade aqui, só que a seta, tipo, ela tá dividida em várias direções. Ou seja, se eu simplesmente pegar minha energia ao invés de dispersar para várias direções ao mesmo tempo e dar um passinho em cada uma e não ter progresso real em nenhuma, eu foco em uma única coisa, eu realmente tenho foco em uma única coisa, no que é essencial, e aí eu vou usar toda a minha energia para essa uma coisa, e aí eu vou ter muito mais resultado nessa uma coisa. Então, é isso que tu vai aprender nesse livro. Que tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, tu vai acabar dispersando a tua energia. E se tu focar em uma única coisa, tu vai ter um resultado muito, muito maior. Basicamente isso aqui, ó. Tu vai aprender a focar a tua energia. Se tu tem dificuldade de entender e de raciocinar sobre essas partes, esse livro aqui vai te ser muito útil. Mas se tu consegue já até tem um pouco de foco, então só de eu ter te mostrado esse gráfico e explicado isso, tu já vai saber o que fazer a partir desse livro, simplesmente com essa mini explicação que eu dei aqui. Vamos pro livro 5, então. Não, pro 6. 1984. Já assistiu Big Brother Brasil? Eu não lembro se eu assisti. Ele é inspirado nesse livro aqui. Esse aqui é outro clássico que vai mudar a tua visão de mundo. Esse aqui é um romance. Não é um romance leve, não é um romance bonito. É uma distopia. O que é uma distopia? É o contrário de um mundo perfeito. É um mundo desgraçado, totalmente ferrado. Já vi uma analogia dizendo: quer uma descrição do mundo de 1984? Imagine um rosto humano no chão sendo pisado por uma bota suja de lama para sempre. É isso, basicamente. Porque aqui é uma distopia de uma desgraça e 1984 foi inspirado nesse livro. Por quê? Porque o Big Brother, grande irmão, é o vilão desse livro aqui, basicamente, porque ele é o ditador. O grande irmão é o, como chamam o ditador. E ele observa todo mundo o tempo inteiro, porque tem câmera em todos os lugares, e microfones e escutas em todos os lugares, e todo mundo é observado o tempo inteiro. E esse mundo aqui é completamente desgraçado e ferrado. Tipo, totalmente mesmo. E esse livro aqui vai mudar a tua percepção de mundo, porque ele primeiro vai te mostrar várias coisas da sociedade, tu vai ficar um pouco traumatizado, talvez com cena de tortura, mas principalmente com perceber que tem muita coisa nessa desgraça de universo que é similar à nossa vida real. Só que o que eu aprendi nesse livro que mudou minha vida? Um conceito: duplo pensamento. Porque aqui ele mostra, de uma forma mais caricata, obviamente, pessoas que acreditam em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. A pessoa acredita, olha só, presta atenção nisso. A pessoa acredita numa coisa e ao mesmo tempo ela acredita em outra coisa que contradiz aquela primeira que ela acredita. É o contrário. Tipo, se ela acreditar nisso, isso não faz sentido. E ela acredita nos dois ao mesmo tempo. Duplo pensamento. Ela tem um pensamento para um lado e outro pensamento para o outro. Dois pensamentos para lados opostos ao mesmo tempo. Isso parece muito bizarro e contraditório, e aqui tu vai ver a maior caricatura disso, mas tu vai ver que isso é super comum na sociedade. Muitas pessoas são completamente hipócritas. Elas acreditam numa coisa e elas acreditam em outra coisa completamente diferente e elas acreditam nos dois. E isso não faz sentido racional.
mas as pessoas não estão raciocinando mesmo. E tu vai aprender isso nesse livro aqui. Esse livro aqui vai mudar a tua forma de enxergar as pessoas e tu vai começar a perceber hipocrisias, mentiras e falsidades e entender como que a pessoa chegou nesse ponto de uma forma muito mais lúcida, além de te mostrar várias coisas sobre a realidade da nossa sociedade que vai mudar a tua visão de mundo. Então, outro livro aqui extremamente recomendado, acho que esse é o 6, né? 1984, e o próximo é na mesma linha. Outro curtinho, 1984 também não é grande. Esse daqui é mais legal ainda, tem 306 páginas. E esse livro aqui é sobre uma distopia também, só que é uma distopia um pouco mais bizarra. Porque basicamente aqui é uma sociedade que adiciona 3 coisas diferentes. Não, 4. A primeira é a clonagem. E a partir do momento que é clonagem, todas as pessoas nascem de clonagem, de criação genética e clonagem, ou seja, não tem mais pai e mãe. Todo mundo foi clonado, então tipo existem centenas e milhares de pessoas iguais e tipo precisamos de pilotos, eles vão lá e pegam um gene de um piloto e clonam pilotos, entendeu? Então tipo todo mundo já nasce com uma hierarquia definida, sem pai, sem mãe, numa instituição, treinado para uma profissão com o que ele vai fazer da vida já definido. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é uma pílula da felicidade. Sim, uma pílula de prazer instantâneo que a pessoa fica absorta em prazer. E hoje a gente está vendo algo parecido com as redes sociais, de prazer instantâneo que não é igual à felicidade. A terceira coisa é a normalização da morte. Tipo, a morte não tem mais significado nenhum. Tipo, morreu. Tá, tipo, é tudo clone mesmo. Ninguém liga mais pra morte de ninguém. E a quarta coisa é a sexualização liberada, porque não existe mais pai e mãe, porque todo mundo é feito de clone, então todo mundo é estéril. E aí o sexo é liberado para todo mundo, e todo mundo faz sexo com todo mundo e não tem mais doença sexual, então todo mundo transa com todo mundo, e tem tipo criancinhas transando e todo mundo transa com todo mundo. Não tem outra forma de explicar isso. Todo mundo transa com todo mundo nessa droga desse livro. E cara, isso vai te mostrar basicamente, tipo, o que acontece na libertinagem sexual extrema, o que acontece na busca por prazer extrema, o que acontece, tipo, na ausência da individualidade. E no final, tipo, demora muito para surgir algum protagonismo, porque, tipo, passa num personagem, depois passa em outro, e, tipo, essa história aqui é bizarra e também vai mudar um pouco a tua percepção de mundo, ainda mais no nosso mundo moderno. Se tu já tá um pouco desconfiado que buscar prazer hedônico incessantemente, achando que isso é felicidade, e buscar sexo liberal, sem casamento, sem família, sem filhos, pais, mães, é uma coisa bizarra, esse livro aqui ele vai te ajudar a enxergar como que seria na prática o extremo do para onde a sociedade está andando. E aí tu vai se tocar um pouco mais do quão é valioso fugir do prazer, buscar a felicidade genuína, construir família, não ser liberal sexualmente, esse tipo de coisa. Basicamente, isso aqui vai mudar a tua visão de mundo para uma forma mais produtiva e saudável da vida, através de uma outra distopia bem bizarra, mas muito curiosa e interessante. Próximo livro que eu vou falar, Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui, real, mudou muito, muito a minha vida. Tanto que eu tenho ele todo rabiscado aqui, com marca-texto, porque esse livro real mudou muito a minha vida. Acho que foi um dos primeiros que eu li nesse caminho de desenvolvimento pessoal, um dos primeiros que me colocou para esse caminho. E esse livro aqui tem 2 grandes ensinamentos, Os Segredos da Mente Milionária. O primeiro é uma equação que ele mostra no comecinho do livro, que é pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. E ele basicamente fala que os resultados que tu vê, tipo, os frutos de uma árvore, eles vêm da árvore.
só que a árvore vem das raízes dela. E as raízes vêm da semente que tu plantou. Então, tu quer mudar os frutos, tu não tem nada que mexer na árvore. Tu tem que mexer nas raízes, na semente. Então, se tu quer resultados diferentes, tu não tenta mudar nos resultados. Tu olha para o que veio antes e muda o que veio antes. Tu muda o material, tu muda o visível, que está acima do chão, pelo que está abaixo do chão. Então, tu muda o material, o visível, através do invisível. Então, ele fala para tu começar a mudar os teus resultados através de mudar os teus pensamentos. Porque a partir do momento que tu muda a tua forma de pensar, é que tu começa a mudar as ações que tu vai tomar. E são as tuas ações que vão gerar os teus resultados. Então, tu tem que mudar primeiro a tua forma de pensar para depois ter resultados diferentes. E é isso aqui que é o grande aprendizado desse livro. E aí depois ele passa por 17 crenças financeiras de pobre e de rico. Então ele compara a crença do pobre, compara a crença do rico. Basicamente isso aqui, tipo, eu já devo ter lido esse livro umas 3, 4, talvez 5 vezes. E várias vezes eu reviso ali as 17 crenças e eu vejo alguma nova que, poxa, eu já mudei isso daqui, mas isso aqui eu ainda não mudei. E eu devo ter lido esse livro em 2019, se eu não me engano. E, cara, real, tipo, eu vejo, tipo, nossa, eu tinha essas crenças e hoje eu leio e eu vejo, nossa, eu mudei essa crença e eu nem lembrava que foi por causa desse livro que eu mudei essa crença. Então são crenças financeiras que tu vai aprender aqui, depois de aprender essa grande lição valiosa de que tu tem que mudar a tua forma de pensar para ter resultados diferentes. E por isso que eu estou trazendo livros aqui que mudam a tua forma de pensar sobre o mundo, como Admirável Mundo Novo, 1984, Sapiens. Essas coisas mudam a tua forma de ver o mundo e a tua forma de pensar. E isso vai te trazer resultados mais produtivos lá para frente. Mesmo que não sejam ensinamentos diretos sobre alguma coisa. Aqui já são alguns ensinamentos diretos, mas é sobre a tua forma de pensar. Porque é isso que vai mudar os seus resultados. E foi essa grande lição que eu aprendi nesse livro. E eu agora vou para o próximo. Deixa eu ver. Mitologia nórdica. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Eu juro, eu li esse livro. Eu li esse livro na seguinte situação. Eu estava em casa, o livro chegou pelo correio, de noite, tipo, sei lá, 7 da noite. Eu peguei ele, meu irmão estava lá. Eu comecei a ler o livro e eu comecei a ler em voz alta. E eu li o livro todo naquela noite. Eu amei essa história. Eu acho que um mês depois eu li o livro todo de novo. Porque esse livro aqui, Mitologia Nórdica, basicamente é um compilado do que sobreviveu dos contos da mitologia nórdica. Então aqui tem todos os contos que sobreviveram, contados de uma forma magnífica. E eu juro, a sensação que eu tive lendo esse livro é como se eu tivesse sentado, criança, ao redor de uma fogueira, ouvindo meu pai contar histórias para mim. E é tipo, sei lá, isso aqui é simplesmente magnífico e ajudou a moldar um pouco a minha forma de enxergar as coisas, porque através da mitologia nórdica tu conhece uma nova perspectiva, uma nova visão de mundo, tu conhece novos personagens, novos ensinamentos. Cara, esse é o tipo de livro aqui que eu recomendo muito, porque esse livro foi muito bom. Foi muito bom. Esse aqui é um livro que eu quero levar para minha vida para ler para os meus filhos. Basicamente isso. É isso aqui que eu quero com esse livro. Levar para minha vida para ler com os meus filhos, porque essas histórias são maravilhosas. Tu vai se divertir, rir, chorar, ficar bravo. São histórias maravilhosas, só digo isso. São várias historinhas curtinhas, cada capítulo tem, sei lá, 10 páginas, 15 páginas. E tu vai ler essas histórias aqui e vai se divertir muito. Próximo, o Viking Negro. Então, agora é o último sobre essa parte de mitologia nórdica. O Viking Negro, na verdade, não é mitologia. O Viking Negro é um livro bem técnico, na verdade, só que ele é de uma história. É a história do único Viking Negro que se tem registro, e o autor Bergsveinn Birgsson, ele fala sobre o Viking Negro, que se chama Hirmund Heljarsson Hjorson. Hirmund Heljarsson Hjorson. O Hirmund, ele é irmão gêmeo do Girmund,
Heliarskin significa réu, que tipo é um... Como é que fala? Não, isso aí não é o Kenny, esse é o sobrenome dele mesmo. Heliarskin, skin é de pele e Hel é a deusa da morte. E por ser a deusa da morte, ela é como uma morta. Então, tipo, tem a pele escura de morto. Então, Heliarskin é pele de Hel, ou seja, tipo, pele de morto, porque ele tinha pele negra, porque todo mundo lá era branco e ele era negro. E Hiorson é porque o pai dele era Hior. Son é o filho, no final. Então, por exemplo, o pai dele é o Hior, rei Hior. Ele é um príncipe, filho de rei, né? Filho de rei é príncipe. Então, Hior, Son, é filho do rei. Hior, Dorir, seria filha do rei. Então, se fosse mulher, seria Hior Dorir. Então, é o nome do pai e tal. Então, que nem o autor Bergsvein. Birgsson é o Bergsvein, filho do Birg. Birg, Son, então ele é o filho do Birg. E o Hirmon, ele é antepassado do autor, então ele está escrevendo sobre seu antepassado, mas esse livro, na verdade, é sobre a colonização da Islândia. Porque o autor, ele era um pesquisador de história tal, lá nórdico, e ele descobriu que existia uma história diferente sobre a colonização da Islândia, e aí ele vai pesquisando sobre e descobre que esse cara aqui, o Viking Negro, ele, tipo, é o viking que colonizou a Islândia. Ele vai pesquisando sobre ele e ele vai explicando lá os achados dele, arqueológicos, as provas e os documentos sobre ele. Ele vai, tipo, contando de uma forma meio lúdica a história do viking negro. E é muito legal, muito interessante. Tu treina muito o tua leitura de palavras estranhas. Tipo que... Frendrur era Frendrur Verstir. Não, pera. Verstir. Tipo, umas palavras. Tapani Salminen. Tipo, Nordisk Rad. Kaizoner. É tipo várias palavras bem diferentes de se pronunciar. Tu pode treinar. Mas é uma história sobre a colonização da Islândia, sobre um viking, tipo. E a história dele é bem legal, mas meio triste. Tem um monte de guerra, o pai dele, tipo, não queria ele. Basicamente assim, ó. Pelo pai dele ter comido uma estrangeira que era negra, e nascer um filho negro, as criadas lá, elas tiveram, tipo, filhos também, e elas trocaram as crianças, porque o rei vai querer matar se descobrir que o filho deles nasceu negro. Então deram, tipo, filhos de criados que eram brancos pro rei como se fosse filho dele. E aí depois, tipo, que revela a verdade, aí o rei, na verdade, acolhe os filhos. Só que só um pode ir pro trono, e ele escolhe Bah, agora eu não sei se o Viking Negro é o Girman ou o Hirmon, acho que é o Girman. Não, não interessa. Um deles o rei escolhe para ser o herdeiro do trono, e aí o outro, que é o protagonista, ele acaba sendo levado para uma tribo de caçadores lá no norte para ficar totalmente isolado lá e se ferrar. Só que aí depois eles descobrem uma ilha nova e precisa de alguém de sangue nobre, novo, que saiba de foca, e aí o cara foi largado numa tribo de foca e fala: putz, meu filho é perfeito para esse negócio aqui, ele é o único que a gente tem que pode fazer essa missão, só que eu deixei ele largado lá no negócio, e aí, tipo, um outro cara, ele quer dominar tudo e ele começa a atacar, e aí, tipo, ele domina, tipo, bem a passagem ali, aí ele tem que passar para resgatar o filho que ele abandonou, porque agora ele precisa do filho para ir lá fazer a missão dele. Então, é um negócio bem interessante. E eu só recomendo esse livro porque esse livro aqui é muito, muito bom mesmo. Então, cara, é muito, muito legal essa história do Viking Negro. Próximo é o Ultra Aprendizado. Ultra Aprendizado. Agora, um livro técnico. Se tu quer realmente aprender como estudar de uma forma mais eficiente, aprender qualquer coisa mais rápido, compre e leia este livro aqui. O autor, basicamente, ele é um cara que, o Scott Young, ele criou a metodologia de ultra aprendizado porque ele queria fazer uma faculdade de 4 anos em um ano, ele conseguiu, ele aprendeu 4 idiomas novos de nível fluente em um ano, cada um em 3 meses, junto com um amigo.
E aí ele começou, tipo, poxa, eu acho que eu achei um método de aprender rápido, então deixa eu testar aqui, deixa eu pegar umas pessoas e ensinar meu método e ver se elas conseguem aprender alguma coisa que elas escolheram super rápido. E ele chama e testa e funciona e ele, tipo, desenvolve um método de aprender super rápido. Então aqui eu digo, se tu quer realmente aprender como aprender coisas bem rápido, habilidades novas rápido, leia esse livro e aprenda as técnicas aqui e aplique com uma intensidade absurda. Quanto maior a intensidade, mais rápido tu aprende. Basicamente é isso. Ultra aprendizado. É um livro sobre como aprender qualquer coisa mais rápido. Essa é uma habilidade extremamente valiosa. E eu queria ter lido esse livro mais cedo. Eu acho que eu estamos em 2025. Eu só fui descobrir esse livro em 2023. 22 talvez, mas acho que 23. Então, poxa, livro super valioso, realmente. Tem um monte de técnica, mas o principal é a intensidade. Basicamente, tu escolhe algo, faz uma pesquisa para mapear aquilo dali e estuda aquilo ali de forma muito intensa, ou seja, muitas horas por dia, várias vezes, e tem a revisão ativa e espaçada, que é basicamente tipo assim, eu li aqui agora, aí eu paro de olhar para o livro e eu reviso na minha própria mente o que eu acabei de ler e aprender. E eu, tipo, eu falo, eu pronuncio, ou eu só penso naquilo. E aí, tipo, amanhã, daqui uma hora eu vou fazer a mesma coisa, amanhã eu vou fazer a mesma coisa. E isso de ficar, tipo, repetindo a informação que tu acabou de absorver, após ter absorvido, sem revisar o material que tu iria consultar para ver informação, faz tu aprender mais rápido. Só isso já é uma técnica super valiosa que eu uso toda hora. Próximo livro que eu vou falar é. Não é esse. É esse daqui. Antifrágil. Esse livro aqui é denso, é parte daqueles que eu falei, tem mais de 500 páginas. Esse aqui é parte daqueles que eu falei que eu li no ano que eu decidi, não, agora eu vou matar os livros grossos que eu fiquei procrastinando. Esse livro, ele é grande, mas eu vou dizer, esse daqui é quase o mesmo tamanho, ó, quase o mesmo tamanho de livro. Tá, é um pouco menor, mas é muito mais leve porque esse daqui o autor é chato, muito chato e muito difícil de entender. Eu ainda vou comprar mais dois livros dele. Eu tenho o Antifrágil, eu quero comprar Lógica do Cisne Negro e Iludidos pelo Acaso. E cara, esse livro aqui, ele vai discorrer sobre coisa pra caramba, mas basicamente o ensinamento valioso é a antifragilidade, que é o conceito de você tem o robusto, que é aquilo que aguenta muita porrada antes de quebrar, você tem o frágil, que é aquilo que não aguenta porrada e quebra fácil, e você tem o antifrágil, que é aquilo que quando leva porrada fica mais forte e ainda mais difícil de quebrar. Ou seja, basicamente tipo, são coisas que melhoram conforme sofrem danos. Como nós, seres humanos. Nós melhoramos conforme sofremos danos. Tipo, fazer exercício, a lógica é essa. Tipo, tu vai lá e causa dano no teu tecido muscular e ele se desenvolve mais forte, maior. E na vida é a mesma coisa. Tu passa trabalho, passa perrengue e tu volta mais forte e melhor. Então, ele te ensina o conceito de antifrágil e ele te mostra vários exemplos de como isso pode se aplicar na tua vida para tu exercer isso e se tornar melhor e blá blá blá. E o que que é frágil, o que que é robusto, o que que não, o que que é antifrágil, o que que pode vir a ser. Então, basicamente é um livro super denso, chato pra caramba, muito difícil de ler. Então, recomendo que tu, tipo, veja vídeos no YouTube sobre isso, veja um podcast sobre isso e não pega o livro para ler. Se tu realmente, tá, eu quero aprender, pega um podcast e vê 3 vezes, porque esse livro que tu vai demorar muito para ler, a não ser que tu realmente, tipo, tu tem culhão e tu tá afim de se desenvolver bastante, então pega esse livro aqui grossão e lê, mata ele, fala, eu não tenho medo de livro grosso e autor chato, eu sou capaz de ler isso daqui, eu consigo, eu me desafio. Isso vai te tornar um leitor mais robusto, com certeza. Porque é uma tarefa antifrágil, né, ler. Então,
Basicamente é esse livro e esse conceito. Antifragilidade. Você se melhora através de sofrer danos. Ou seja, apesar dos desafios, você volta por cima melhor. Basicamente é isso. E, deixa eu ver, tenho esse aqui ainda para falar. Rápido Devagar. Basicamente é um livro que ele é um pouquinho, mas não é tanto. Ele é grande, não é tanto quanto o Antifrágil. Ele é chato, mas não é tanto quanto o Antifrágil. Eu achei esse daqui bem mais divertido, bem mais leve de ler. E basicamente ele vai te mostrar formas diferentes do teu cérebro de pensar. Tu tem a forma rápida e a forma devagar, ou seja, tu tem uma forma que é uma resposta mais instintiva e tu tem a forma mais racional, que tu pondera e pensa antes de pensar, de agir, de tomar decisões, etc. E ele mostra que basicamente tu precisa dos dois sistemas. Ele te mostra que em algumas situações tu tá usando o sistema rápido, mas seria mais eficiente tu usar o sistema lento. E tem algumas situações que tu está tentando se forçar a usar o sistema lento, só que na verdade o sistema rápido ele já é eficiente pra caramba para aquilo, tu pode usar ele. Então, basicamente vai te mostrar um pouco sobre como o teu cérebro funciona e ele vai te mostrar muitos vieses, ou seja, pegadinhas que a tua própria mente te prega e tu não se dá conta, tu não percebe. Então, vai te mostrar vários vieses que tu acaba caindo e tu fica, sei lá, mais atento e mais consciente da tua própria vida e das tuas decisões depois de entender esses vieses. É isso daqui, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro que vai te ensinar isso. E esse não é tão chato e nem tão grande de ler. Tá ficando grande a pilha aqui atrás de mim já. Agora eu tenho mais 2 livros para falar que foram bons desses 100 que eu li e que mudaram minha vida, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro eu não tenho aqui porque eu li emprestado e eu não comprei ele ainda, mas eu vou comprar porque eu preciso reler. E basicamente ele te mostra um pouquinho ali de como as pessoas funcionam e de como tu pode influenciar elas, e coisas simples, como por exemplo chamar a pessoa pelo nome ou fazer mais perguntas e como ouvir mais ativamente para a pessoa te achar interessante na hora. Basicamente ele te mostra como manipular um pouquinho as pessoas para elas gostarem de ti e isso é um pouco bom. Então eu acho um ensinamento valioso para se ter. Outro que eu li foi A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que foi o 5º livro que eu li grande no ano que eu escolhi 5 livros para ler grandes, né, que foi Antifrágil, Origem das Espécies, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e o Outlander 2 e 3. A Origem das Espécies, cara, é magnífico ver o raciocínio do Darwin por trás, e eu acho um livro muito bom para tu melhorar a tua perspectiva de mundo. Então, eram esses os livros que eu li que realmente foram muito bons e mudaram minha vida, mudaram minha forma de pensar. Dos 100 que eu li, esses foram os melhores. Então, realmente, cara, tipo, eu quero falar 2 coisas agora. Primeiro, parece muito simples que eu trouxe aqui os livros e eu resumi muito o ensinamento deles. Alguns eu fiquei um tempão falando sobre, mas o ensinamento era algo curto, porque é assim. Desculpa, mas é assim que tu se desenvolve uma pessoa mais inteligente. Porque o que acontece? Aqui tu tá vendo um vídeo um pouco longo. Já é um pouco melhor do que ficar vendo vídeos de 30, 40, 60 segundos no Reels. Tu tá vendo um vídeo de mais de 1 hora. Só que mesmo aqui, presta atenção que eu tô falando em 1 hora e pouca sobre vários livros. E eu tô falando um pouquinho de cada. Então, cara, quando tu consome informação aí no Reels, tu pode ver que existe um efeito da hora morta, que tu passa meia hora ali no Reels, no TikTok, no YouTube Shorts, rolando feed de alguma rede social, que tu consome um monte de informação nova, só que tu nem lembra o que tu acabou de consumir depois de meia hora, tipo, passou e tu se esquece. Agora, quando tu vê um vídeo um pouco mais longo, com aqui um pouco mais de 1 hora, tu já vai consolidar um pouco mais de informação. Nem sei se tu vai estar vendo, porque é muito pouco provável que tenha alguém vendo até agora um vídeo chato desse, que não é um assunto tão legal por tanto tempo, mas, cara, tu já vai aprender mais, porque tu tá consumindo um conteúdo de forma mais lenta. Agora, livros, eles funcionam no extremo desse ponto. Um livro é um negócio que tu vai passar... Cara, quantas horas tu vai passar pra ler isso aqui? Vamos ser sinceros.
600 páginas, digamos. 500 e poucas. Deixa eu ver. É, umas 600 páginas. 600 páginas. Eu lembro que teve vezes que em uma hora eu conseguia ler 10, 15, 20. Às vezes ia 50. Mas digamos que tem uma média de 20 páginas. Então, eu vou demorar, 30 horas para ler aquele livro. Cara, se eu ler uma hora por dia, eu demoro um mês para consumir um livro que vai me trazer um ensinamento. A diferença é que no conteúdo raso de 30 segundos, tu já nem lembra o que tu acabou de ver. Aqui no vídeo, tu vai lembrar do que tu viu, mas tu não vai consumir tanta informação tão densa e provavelmente tu não vai lembrar por tantas semanas assim e tal. Agora um livro, cara, muitas vezes, presta atenção, essas duas pilhas de livro aqui. Muitas vezes eu leio um livro inteiro para ele me trazer um ensinamento. A diferença é que como eu dediquei muitas horas para esse um ensinamento, o autor ele pôde aprofundar tanto naquele conteúdo que eu aprendi aquilo e aquilo vai ficar comigo pro resto da vida. Então essa é a diferença. Aí tu pode achar, caramba, eu poderia ficar vendo vídeos e aí ao invés de passar 30 horas lendo um livro, eu poderia ver, sei lá, 100 vídeos de alguns minutos, de 20 minutos, alguma coisa do tipo, 15 minutos. E eu vou aprender muito mais coisa. Pode até ser que vá, mas tu não vai lembrar de todas elas para sempre. Agora, quando tu lê um livro, aquele um ensinamento ele vai ficar contigo para sempre. Essa é a diferença, porque tu está consumindo de forma devagar. E presta atenção que eu disse que tem livros que eu li mais de uma vez, porque o ensinamento é muito valioso e é importante repetir. Então eu dedico várias e várias horas para um único ensinamento. Essa é a magia de ler livros. É pensar no longo prazo, porque tu tá trocando tuas horas de agora e ao invés de ter vários ensinamentinhos fragmentados e talvez sentir, nossa, fui bem mais útil, foi muito mais produtivo. Através da leitura, tu tem um conteúdo denso, tu não tem vários fragmentados. Então aquilo dali vai ficar contigo por muito mais tempo. Então, às vezes um livro... Cara, o conceito de antifragilidade. Existem coisas mais robustas e coisas que melhoram com não sei o quê. Esse é um conceito que desde que entrou em mim, ele tá em mim. Ele vai passar em mim pelo resto da vida. E eu já sei, agora eu encaro as adversidades, eu encaro os problemas, eu encaro a dor de maneiras diferentes. Quando eu vou estudar uma coisa, se eu quero muito aprender, eu vou estudar de uma forma mais intensa. Tudo que eu leio, que eu escuto, quando eu vejo um vídeo longo desse, cara, depois eu vou ficar falando sozinho sobre aquele vídeo que eu acabei de ver. Porque aí quando eu estou revisando ativamente aquela memória, isso faz com que eu relembre ela. E aí depois eu vou escrever um vídeo sobre. E aí quando eu estou escrevendo, eu estou revisitando a memória de novo sem consultar a fonte. E aí, quando eu venho aqui falar isso num vídeo, eu estou reforçando a memória mais uma vez. Ou seja, ao invés de ter várias memórias novas sendo criadas, só que elas são tão rasas que elas se apagam fácil, eu crio algumas poucas memórias, eu reforço elas tanto, a ponto delas ficarem super robustas no meu cérebro e eu não esquecer mais. E é isso que no longo prazo vai me fazendo inteligente, porque me diz, do que adianta tu ficar consumindo um monte de informação curta, agora, se daqui uma semana tu já não lembra? Não vai passar um ano, vai passar 2, vai passar 5, e o quanto tu me diz que tu consumiu muito mais informação, tu não lembra de 20% do que tu consumiu? Eu fiquei consumindo informação de forma lenta, mas tudo que eu consumi eu lembro. Olha a diferença. Por quê? Porque eu consumi em livros, eu li. E essa é a magia. Isso foi para te dizer o quanto é importante tu ler livros e por que parece pouco quando eu digo que um livro grosso desse só trouxe um ensinamento. Mas, outra coisa que eu quero te dizer é que sim, eu falei aqui de quantos. Claro, Percy Jackson e Outlander são coleções, mas digamos que sejam só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
De 100 livros que eu li, eu só pude separar 15 para te dizer, olha, esses livros realmente foram bons e realmente valeram muito a pena para mim ler. Mudaram a minha forma de ver o mundo, melhoraram minha percepção sobre alguma coisa, me trouxeram conhecimento que me deixam uma pessoa melhor. Seja um conhecimento técnico e prático, ou seja, uma informação que simplesmente mudou a minha forma de enxergar as coisas e de pensar sobre alguma coisa. E é isso que vai me tornando uma pessoa melhor, mais inteligente, mais preparada para os meus projetos futuros. Eu até trouxe aqui algumas menções honrosas de livros que, poxa, não diria que esses mudaram a minha vida, que foram super eficazes, mas me trouxeram algumas informações que, de certa forma, eu aplico hoje. Um deles eu tenho aqui, que é o Pai Rico, Pai Pobre, mas basicamente o que é esse livro que vai te ensinar? Sobre fluxo de caixa e a diferença de passivo e ativo. Passivo é o que tira dinheiro do teu bolso, ativo é o que bota. É isso. Não acho nada no livro realmente muito útil além disso, porque ele está bem desatualizado. O autor ele fala coisas de um momento passado, de 50 anos atrás, que no mundo de hoje de investimentos já não funciona mais dessa maneira. Então eu acho que está bem desatualizado, então a única coisa relevante desse livro é te mostrar a diferença de ativos e passivos. É só isso. Os outros que eu trouxe aqui é O Futuro da Humanidade, uma história muito boa sobre um mendigo muito inteligente. Não diria que mudou a minha forma de ver o mundo, como os outros que eu trouxe aqui, mas é uma história muito boa. E os outros dois é O Poder do Hábito e O Milagre da Manhã. O Poder do Hábito ele demora 400 páginas, basicamente só para falar que a estrutura de um hábito é um gatilho, um comportamento e uma recompensa, e que se tu quer mudar um hábito, tu deve alterar o comportamento, mas manter o gatilho e manter a recompensa, ou seja, tu deve, na presença daquele gatilho que dispara o teu hábito, tu deve encontrar um outro hábito que te gere a mesma recompensa para poder mudar o ciclo. Basicamente isso. Só que ele demora 400 e poucas páginas, dando um monte de exemplo e contando um monte de história para te falar isso. E o Milagre da Manhã, eu só trouxe de menção honrosa porque, apesar dele ter trazido um conhecimento muito útil e valioso, que é o quão bom é acordar cedo e fazer coisas produtivas como treinar, ler, meditar e trabalhar no seu negócio cedo de manhã, eu acho isso magnífico, muito bom, muito produtivo, um ensinamento muito valioso e que todo mundo devia aplicar. Porém, ele já está muito com linguajar de coach, então eu não sei se é bem válido eu trazer ele aqui de recomendação. Mas só para trazer essa menção honrosa. Agora, a próxima coisa que eu quero te falar valiosa é sim, olha só, agora fechou 20, né? 1, 2, 3, 4, 5. Fechou 20. Cara, dos primeiros 100 livros que eu li, eu fiz uma lista, eu falei, 48 não valeram a pena eu ler. E dos outros 52, tipo, não valeu a pena, tipo, o livro foi ruim, não valeu a pena mesmo. E dos outros 52 livros, de 100, olha só, eu tive que ler 100. E 48 não valeu a pena. Praticamente tempo jogado fora. E desses 52, os que eu trouxe aqui são realmente os melhores mesmo, os bons que realmente vale a pena eu te falar. Olha, esses aqui mudaram a minha vida, me ensinaram coisas valiosas, foi produtivo eu aprender essas coisas, elas melhoraram quem eu sou de pessoa. Então, leitura é um processo lento e cansativo e tu lê muito até achar livros que realmente vale a pena. Mas eu encontrei esses e esses foram os melhores. E aí eu te digo, vale a pena tu ler 100 livros para só uns 10, 20 valer a pena? Vale a pena sim, mas é um processo cansativo. Se hoje tu vai começar o teu hábito de leitura, teu processo de ser um leitor, provavelmente, sei lá, os seus primeiros 100 livros, muitos não vão valer a pena. Poucos vão ser realmente úteis e valiosos. Mas os que forem vão realmente mudar a tua vida para melhor. Então, por isso que eu digo que vale a pena ler livros. Mesmo que seja um processo cansativo e que a maioria não seja bom. Mas eu tenho uma notícia boa para dar. Conforme o tempo foi passando e eu fui lendo, meu gosto foi refinando. Ou seja, dos melhores livros que eu li, a maioria está mais para perto do 100 do que do 1. Então, conforme eu fui lendo, apesar de muitos não terem valido a pena, o gosto foi refinando. E se eu separar de 10 em 10, eu vou observar que a taxa de livros ruins, tipo a porcentagem de livros ruins comparados a livros bons,
foi diminuindo. E hoje, depois do 100, eu estou no 130 e poucos, depois do 100, o meu gosto já está muito melhor refinado, eu já estou escolhendo livros melhores para ler. Então, tá melhorando isso, então não é para sempre. É basicamente uma barreira inicial que tu tem que vencer. De aprender a ler, aprender a ser um leitor e aprender a diferenciar livros bons de livros ruins e de ver o que valeu a pena e o que não valeu a pena para começar a escolher livros melhores. Então, é um processo, mas depois que passa um certo tempo, tu começa a acertar mais. E eu vou dizer, esses livros que eu acertei aqui, que eu li foram bons, a maioria foi recomendações de pessoas na internet que já liam há muito mais tempo, que eu vi elas falando sobre esses livros. Então, se tu seguir as recomendações que eu trouxer e que outras pessoas trouxerem, a tendência de tu acertar quais livros são bons ou não vai ser maior. E se tu chegou até aqui no vídeo, provavelmente é porque ou tu gosta de ler ou tu quer começar a ler. E eu vou te dizer o porquê que ler é algo tão valioso. De novo, ler muda a forma de pensar. Ok, porque muda a nossa forma de enxergar o mundo. A partir do momento que um livro te traz informação sobre uma perspectiva de mundo nova, e isso muda a tua forma de enxergar o mundo, isso muda a tua forma de pensar, quando tu pensa melhor, tu toma decisões melhores. E a tua vida vai ser consequência das decisões que tu tomar. Então, tudo que tu colhe, todos os teus resultados, são consequências daquilo que tu plantar antes. Que são as decisões que tu toma, as escolhas que tu tem. E se tu toma escolhas melhores, se tu toma decisões melhores, tu vai ter melhores resultados e melhores consequências positivas na tua vida. Então, por isso eu te digo, leia tanto livros técnicos, mais de estudo, quanto livros de romance. Porque os romances, como eu falei aqui, 1984, Admirável Mundo Novo, Outlander, Mitologia Nórdica, O Viking Negro, esses livros, eles são romances que mudaram um pouco a minha forma de ver o mundo. Mas livros mais técnicos, como Antifrágil, Sapiens, Rápido e Devagar, O Segredo da Mente Milionária, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Ultra Aprendizado, muito valioso. São livros que vão te agregar habilidades diretamente, e esses eu realmente acho os mais importantes. Se eu fosse dizer aqui, eu não separei mais, porque como, ali ó, Pai Rico, Pai Pobre é técnico, Poder do Hábito, Milagre da Manhã é técnico. Faltou algum? Não faltou. Desses livros, esses 3 que eu falei extras, eles são técnicos. E eu recomendo que tu leia mais livros técnicos. Eu trouxe eles aqui de bônus porque, para tu ver, dos melhores eu acabei trazendo mais romance do que livro técnico. Até porque a maioria dos livros técnicos que eu li foi do 100 para frente. E alguns que eu li antes não foram tão bons. Como, por exemplo, aqui, As Armas da Persuasão e Persuasão não foi tão bom e por isso não entrou na lista. Mas, como, por exemplo, 12 Regras para a Vida, Psicologia Financeira, O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia é até um pouco romance, mas os outros são mais técnicos mesmo. São livros que eu já li do 100 para frente, então é agora que eu estou entrando numa fase melhor de leitura. Então eu vou dizer aqui, se tu ainda é bem jovem, tipo, menos de 15 anos, leia mais romances. E começa pelos que eu recomendei aqui. Agora, se tu já tem ali de 15 anos pra frente, já começa a ler meio a meio. Um romance, um técnico, um romance, um técnico. Se tu já passou de 18 anos, já tá em 18 anos pra frente, eu acho que já tá na hora de começar a ler, tipo, 3 técnicos para um romance. Ou 4 técnicos para um romance. Essa é a minha recomendação para mudar a tua forma de ver o mundo e te fazer tomar decisões melhores que vão te trazer mais resultados na vida, em todas as áreas. E eu vou finalizar te fazendo um convite. Se tu quer ler junto comigo, sim, é isso mesmo. Tipo, compartilhar quais são os livros que tu tá lendo, conversar sobre o livro que tu tá lendo, me ouvir falando sobre o livro que eu tô lendo, eu te recomendar livro, falar sobre o livro, tipo, mais diretamente, o que tu tirou desse livro, Rogério? Tu quer saber isso? Se tu quer ler junto com outras pessoas também, tem uma comunidade chamada Os Verdadeiros. É uma comunidade para homens jovens que estão em desenvolvimento pessoal que eu criei, e se tu quiser participar, tu clica aqui no link da descrição e preenche o formulário. Se tu é um homem jovem que gosta de ler e se interessa em livros, clica aqui embaixo para participar, porque nós queremos pessoas assim, inteligentes e que estejam se desenvolvendo na comunidade.
Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo e lendo.